Aí, vamos lá, então, gente. Bom, como vocês tinham até comentado na semana passada, oi, Fabrício, tudo jóia? Essa é a nossa última aula antes da prova, né? Porque semana que vem tem a semana jurídica e depois já começam as provas, né? Eu vou conversando com a Juliana, porque eu ainda não pensei assim no modelo da prova. Então, qualquer notícia eu mando pela Juliana. Enfim, mas de qualquer forma, o conteúdo é do texto que a gente está discutindo, que é a redação, e aí os slides todos que estão no Moodle. Nossa, eu tenho até que conferir. Eu acho que eu coloquei os slides de hoje, mas eu não lembro agora. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas se não, eu coloco assim que acabar a aula, porque eu não lembro se eu coloquei ou não. Suzana, não vamos ter prova, é? Até parece, né? Mas vamos lá. Bom, gente, então só para relembrar, nós estamos falando sobre os tipos de parágrafos, né? Os parágrafos, até então nós falamos sobre... Ah, não coloquei, Ana Paula, então acho que eu confundi. Depois eu já coloco. E agora, senão não vai dar tempo de vocês pegarem de qualquer forma, mas eu já eu coloco, então. Nós falamos sobre os parágrafos... primeiro, o descritivo, que até alguns, né, aqueles que não participaram da aula, tiveram que fazer um parágrafo descritivo, como se fosse um retrato falado, né, descrevendo um assaltante, enfim. E depois nós falamos sobre o parágrafo narrativo. Só lembrando que quando a gente pensa num texto como, por exemplo, um romance, em que a gente tem, por exemplo, a descrição às vezes mais exagerada, nós temos um objetivo, que às vezes é representar o cenário, representar bem as personagens, qualquer coisa, ou tentar emocionar. E não é essa finalidade de simplesmente encher de detalhes o texto que nós temos no texto jurídico. No texto jurídico, a descrição e a narração, ela sempre tem por foco a argumentação. Ou seja, eu vou descrever as pessoas envolvidas naquele caso de acordo com o ponto de vista que eu quero destacar. Eu vou narrar os fatos, eu vou apresentar a versão dos fatos de acordo com o lado em que eu estou, né? Então, obviamente que a promotoria e o advogado de defesa vão apresentar versões bem distintas, vão apresentar o réu de forma distinta. Tanto que na última aula a gente até conversou de como que muitas vezes o advogado ele exagera um pouquinho na bondade, né? Como se o réu fosse um pobre, coitado, sofredor, que nunca fez nada de mal, enfim, eles apelam para mostrar o quanto que aquela pessoa é pura, enfim, justamente porque a intenção dele é livrar, né, a vida daquela pessoa, que o réu não seja realmente condenado, que não vá preso, qualquer coisa do gênero. Então, a forma de descrever e a forma de narrar um fato vai depender de que lado você está. Então, por isso que até uma das atividades era para vocês narrarem, isso também não era obrigatório para quem estava online, né? Só para para os demais. Então, também tinha que narrar um fato, sempre pensando naquelas 7 perguntinhas. Que no caso a gente tem lá quem está envolvido, o que aconteceu, onde, quando, enfim, são 7 questões, né? O porquê, se você tiver ali a motivação, enfim, e o efeito, né? Que era o ponto final, quer dizer, qual foi a consequência daquele ato. Então, a narração, ela sempre gira em torno dessas 7 questões. E outra questão que a gente viu é que
a descrição, ela aparece muitas vezes na qualificação das pessoas, né? Então, lá, fulano de tal, casado, brasileiro, casado, professor, qualquer coisa do gênero, essa descrição que é mais objetiva. A gente tem a descrição, no caso do retrato falado, que também a gente tem muito mais o lado físico da pessoa, e nós temos a descrição que vem na argumentação do advogado, né, ou da promotoria, em que a gente tem já essa descrição voltada para a argumentação. Então, a descrição, ela aparece misturada a tudo isso, ela aparece misturada à narração, ela aparece misturada à própria argumentação. E como a gente tinha visto, ela aparece, de modo geral, primeiro, né, que a gente tem lá os fatos, ou dos fatos, que a gente vai contextualizar o leitor, né, o juiz, no caso, do que aconteceu. A partir dessa narração, dessa contextualização, é que a gente vai ter a argumentação. Então, a gente viu que essa separação dos fatos e da argumentação em si, ela tem uma finalidade didática. Aquele que está lendo, né, fica mais fácil dele identificar onde ele encontra uma coisa, onde ele encontra outra. E aí a gente chega, então, no terceiro ponto, que é o do parágrafo dissertativo. Então, hoje a gente vai falar do parágrafo dissertativo. Quando a gente estava falando sobre a questão da tipologia textual, a gente já falou um pouco sobre a dissertação. Lembra que a gente até analisou aquela redação do Enem, né? E de como que a estrutura do texto se dá e como a gente consegue perceber o projeto de texto naquela redação. Então, a gente já falou um pouquinho da dissertação. Então, por isso, vai ser um pouquinho mais de 10 minutos, viu, Suzana? Mas a gente vai tentar ser breve hoje. Bom, pensando a respeito do parágrafo dissertativo, só um pouquinho que tá girando aqui, peraí. Não tá aparecendo para vocês os slides agora? Sim. Eu tô vendo, professor. Tá vendo? Ah, então beleza. Aqui tá meio estranho. Bom, então, lembrando que esse texto é aquele mesmo, né, que é a redação, que é o texto teórico, que é a base para a prova, né? Então, depois eu coloco os slides lá de hoje. Bom, então, o parágrafo dissertativo, ele é aquele em que a gente vai discutir um assunto, né? Então, ele exige... Ai, deu algum erro aqui no Teams. Eu acho que eu caí. Ah, tá. Professora. Vocês estão me ouvindo? Normal, professora. Sim. Ficou tudo preto aqui para mim. Mas, enfim, então eu vou continuar falando qualquer coisa. A tecnologia é muito doida. Nossa, que estranho. Eu achei que eu tinha caído aqui. Tudo preto. Não tô vendo nada. Só se eu abrir um slide, eu vejo slide. Mas se vocês estão ouvindo, beleza. Então eu vou... Aí, voltou. Sei lá. Então, vamos lá. Então, o parágrafo dissertativo é aquele em que a gente vai discutir um assunto, né? A gente tem um posicionamento diante de um determinado assunto. E, geralmente, esse assunto é um assunto polêmico, né? E que apresenta pelo menos duas versões, no mínimo duas versões, né? Ou uma a favor e uma contra, de modo geral. Então, a gente tem essa expressão da opinião ou a construção de uma tese. Por que a gente fala que é uma expressão de uma opinião ou
a construção ali de uma tese, porque não necessariamente o que você vai defender é o seu posicionamento, né? Como, por exemplo, o advogado, nem sempre ele vai defender a pessoa porque ele acha que o que ela fez está certo, mas ele vai construir uma tese de defesa daquela pessoa, né? Então, não necessariamente precisa ser a sua opinião. E a mesma coisa acontece quando a gente vai para o concurso público. Nem sempre você precisa escrever o que você pensa. Se você tem um pensamento, por exemplo, muito preconceituoso, espera-se que você não expresse isso na sua prova, porque isso pode te prejudicar na hora da avaliação. Então, nem sempre você vai expressar a opinião. Pode ser uma opinião, como pode ser que não. Eu decidi por defender tal posição ou e contrária a essa posição, e assim eu sigo, né? Desde que você tenha argumentos para desenvolver essa tese. Então, a dissertação, ela parte de um raciocínio lógico, bem estruturado, né? Apresentando aí razões, exemplos, definições e contrastes. Então, muitas vezes, a gente vai trazer argumentos por meio de exemplos que confirmem aquilo. No caso do texto jurídico, quando a gente traz uma jurisprudência, por exemplo, que reforça o nosso argumento, quer dizer, aquilo já aconteceu antes e foi julgado dessa forma, então como que isso pode ser usado também no meu caso, ou comparando por contrastes, né? Ou como que as situações podem ser vistas de formas diferentes, ou seja, casos diferentes não poderiam ter o mesmo, em tese, né? Não poderiam ter o mesmo resultado, o mesmo efeito. Então, a gente pode tentar estabelecer essa lógica de várias formas. De qualquer forma, a dissertação ela exige um conhecimento do assunto profundo, né? Um aprofundamento daquele assunto. Tanto que eu tinha até conversado com vocês, não é à toa que a dissertação aparece com frequência só no ensino médio. Por quê? Em relação à narração e à descrição, a dissertação é o tipo de texto mais complexo, porque para você discutir um assunto, você precisa ter mais conhecimento. Então, por exemplo, uma criança, é muito mais fácil ela contar uma história do que discutir um assunto, né, que geralmente é polêmico. Então, é por isso que esse tipo de texto aparece nas avaliações. No caso de vocês, como vocês já passaram pelo vestibular, a gente pensaria no concurso público, né? Que aí a gente tem justamente essa discussão de um tema, até mesmo para a gente ver como que essa pessoa vai se posicionar em relação àquele assunto. Então, quando a gente pensa na dissertação, na argumentação, a gente tem um desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva, porque a gente parte do princípio, quando a gente estuda a linguagem, que não existe nenhum discurso que seja neutro. Então, por mais que, por exemplo, a mídia fala que tem uma neutralidade, a intenção dela é informar, quando ela está informando, ela já está mostrando um ponto de vista. Quando ela descreve uma pessoa, por mais que ela jogue, esses dias mesmo, como a mídia tem apresentado a Flor de Lis, né? Segundo a promotoria, ela joga nas costas da promotoria. A promotoria diz isso, mas ela diz: olha, essa mulher, ela se passou por santa, enfim, toda a forma como a mídia vai apresentando não é uma forma de exaltar. Então, ela pode até dizer: olha, mas quem está dizendo isso é a promotoria, não sou eu, mídia. Mas as vozes que ela traz para a reportagem é justamente uma voz que ela quer ressaltar, né? Senão ela iria trazer outra pessoa falando da Flor de Lis, não a promotoria, nesse caso. Pode falar, Eduardo. Referente a isso que você acabou de mencionar, da mídia tentar ser neutra, mas na realidade ter suas intenções, referente ao caso da Flor de Lis,
Recentemente, eles chamaram, por exemplo, um perito facial e fazer análise do caso da Flor, das expressões que ela estava dando durante a reportagem que ela deu, e jogou, por exemplo, nesse momento aqui, ela, por conta do perito, ela está possivelmente mentindo. Exatamente. A forma como a mídia... Eles se passaram mostrando a informação, mas levaram um perito que está falando que isso quer que seja falado. Exatamente, Eduardo. Então, parece que eles estão só informando, mas assim, a própria escolha da informação já é uma forma de nos manipular. É uma forma de não só de manipular, mas de expor a perspectiva que o jornal tem, né? E isso, por isso que ele fala dessa questão de desenvolver o senso crítico, porque quando a gente tem consciência disso, a gente não assiste o jornal acreditando em tudo, né? A gente tem ali uma versão dos fatos. E tudo isso envolve uma questão de ideologia, né? Do que é vendido ali. Então, qualquer discurso, ele não é neutro. Ele pode se fingir de neutro, como é o caso do jornalismo. O jornalismo, ele tem que fingir uma imparcialidade, mas ele não tem como ser imparcial, porque a escolha dos dados que ele coloca ali já mostra de que lado ele está, né? E quando envolve esses casos de crimes, eu falo, não foi quem que indicou? Foi a Viviane? Não, quem que foi que indicou lá os condenados pela mídia? Nossa, agora eu não lembro quem que foi. Mas porque a mídia, ela tem esse poder mesmo, ela vai apresentando essas pessoas de uma tal forma que a gente já acaba endemonizando ali a pessoa, acaba criando uma imagem que pode ser que a pessoa seja realmente daquela forma, ou pode ser que a mídia tenha aumentado, né? Vamos pensar principalmente nesse caso da Flor de Lis, a gente percebe um tom de frieza da parte dela, enfim. Mas será que não há alguns casos de inocentes que a mídia vendeu como culpados, né, como grandes criminosos e tal? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a todo momento a gente está expondo uma perspectiva, né? Aquilo que eu já falei para vocês. O casal brigou, você ouve é uma história, você ouve outro, é outra história. Qual que é a verdade? A gente não tem acesso à verdade, a gente tem acesso às versões. E aí a gente vai ver qual versão é que é mais coerente, né? Porque a gente vai acatar. Então, é bem isso. A gente tem que ter esse senso crítico a todo momento. Bom, aí a gente tem esse predomínio de palavras abstratas, isso porque a gente está falando de abstração, a gente está falando de ideias, de defesa de uma ideia, né? Então, ele está mais voltado para essa questão da abstração. E nós temos verbos com valor semântico mais preciso e assertivo. Principalmente porque se você vai se posicionar, você precisa deixar claro de que lado você está. E aí, no texto teórico, nós temos um exemplo para comparar, né? De quando a gente está sendo um pouquinho, pegando mais leve, de quando a gente está sendo mais incisivo. Então, ó, nessa primeira frase, nós temos: é preciso que o governo busque soluções de baixo custo no combate à fome. Né? Então, quando você diz é preciso que o governo, você está tentando amenizar a situação, você não está sendo tão incisivo. Para você ser incisivo, a gente tem aí o outro exemplo: ó, cumpre ao governo viabilizar soluções de baixo custo no combate à fome. Então, aqui é uma frase mais assertiva, mais precisa. Então, se a sua intenção é se posicionar realmente, você vai escolher uma forma mais direta, né? Se você quer amenizar a situação, você vai para uma estrutura como essa, né? Então, só a estrutura já demonstra esse lado, né? De que
Você está pegando leve ou você está sendo mais firme? Então, essa estrutura já demonstra o posicionamento. Então, se você tem está defendendo uma ideia, você vai partir para essa perspectiva mais objetiva. Então, a predominância de períodos subordinativos, que a gente já conversou lá no começo do ano, né? Que é aquela estrutura mais complexa. E a gente tem uma divisão didática dos tipos de dissertação, que seria a dissertação expositiva e argumentativa. Por que é didática? Ela só funciona realmente para ensinar, entre aspas, a dissertação, porque na prática elas atuam conjuntamente, não há uma separação clara. Então, o que seria essa dissertação expositiva? Então, como o nome diz, eu vou expor um assunto, né? Então, eu vou apresentar dados comentando sobre ele. Então, não há uma defesa explícita de um ponto de vista. Então, seria aquele texto em que eu vou falar muito assim, por exemplo, a questão do aborto. Quem defende o aborto, que o aborto deveria ser legalizado, defende por esses e por esses motivos. Quem é contra o aborto, a legalização do aborto, é contra por conta desses princípios. Então, eu apenas exponho, entre aspas, essas visões. Então, por isso que fala, não há uma defesa explícita do ponto de vista. Porém, por que a gente fala que a exposição e a argumentação, elas estão juntas? Justamente que é o que faz a mídia. A mídia se diz, olha, eu estou só expondo. Mas essa exposição, implicitamente, o posicionamento está ali. Porque os dados que você levanta para expor, a escolha que você faz já é uma forma de conduzir a um ponto de vista, né? Então, por isso que mesmo não tendo claramente essa defesa de um ponto de vista, esse ponto de vista está implícito nas escolhas feitas pelo autor. Então, exige muito conhecimento sobre o assunto, profundidade, clareza, coesão e coerência, que é clássico de qualquer texto, né? E a dissertação argumentativa, ela já tem claramente essa intenção de se posicionar e de convencer o leitor acerca daquele ponto de vista. Então, você vai trazer o máximo possível de argumentos que comprovem o seu ponto de vista. Então, a melhor opção, principalmente aqui no texto jurídico, o que é? Trazer os dados, então trazer aí a dissertação expositiva e aliar a argumentativa, a argumentação, a defesa de um ponto de vista. Ou seja, todos os dados que você trouxer para o processo, ele está ligado à sua argumentação. Então, esse seria o ideal. Bom, aí nós temos também ali no texto teórico esse exemplo para a gente pensar. Então, vamos supor que diante de um caso, a gente tem a tese do advogado de que foi legítima defesa. E aí ele fala, não, vou partir para essa tese. E o que a gente encontra no caminho? 3 testemunhas afirmam que seu cliente provocava a vítima. A prisão se deu em flagrante e os policiais constataram que a vítima estava desarmada. O laudo médico atesta que a vítima foi atacada pelas costas. Ou seja, diante dessas provas, o advogado vai ter que reformular a sua tese. Então, é uma questão até mesmo de experiência. Você vai com uma tese ali, todos os argumentos para provar aquela tese. De repente, no júri, você se depara com tudo destruindo a sua argumentação. O que você faz? Você vai ter que reformular essa tese, muitas vezes até de improviso, se você não tivesse preparado para isso, né? Então, por isso que quanto mais experiência o advogado tem, mais ele consegue driblar essa situação, né? Dependendo, você está ali inseguro, destruíram toda a argumentação que você tinha feito, o que você faz? Né? Dependendo, finge desmaio.
gente que fala que fingir demais soluciona tudo, né? Mas o importante é que você consiga até pensar nessas outras possibilidades, né? O que será que a acusação vai falar? Então, olha, provavelmente ela vai falar que não foi legítima defesa por esse motivo. Então, eu já tenho que pensar num plano B, né, para estar ali preparado. E aí sempre reformular essa tese, né? Você vê que essa tese não vai ter força, então você parte para outra. Aí aqui nós temos um exemplo que o autor traz de argumentação falha e não lógica, né? Porque a gente falou lá no comecinho que o texto dissertativo, ele parte sempre desse raciocínio lógico. E aqui a gente tem um exemplo, lembrando que ele traz exemplos reais, né? Então, ó, meritíssimo, senhores jurados, senhor promotor, meu cliente não pode ser acusado deste crime. Meu cliente é pai extremoso, marido exemplar, trabalhador honesto, cidadão cumpridor dos seus deveres. Então aqui eu até grifei a descrição que ele faz do cliente, né? Olha, pai extremoso, marido exemplar, trabalhador honesto, enfim, cumpridor dos seus deveres e tal. Acredito que nos seus bons sentimentos e na sua consciência comunitária, justamente por isso, ser-me-á surpreendente ver este pobre coitado não ser absolvido. Creio que entenderão a armadilha pregada pelo destino, e a caridade de cada um falará mais alto. Então, onde que está essa argumentação falha? Justamente nesse trecho em negrito. Por quê? Primeiro, você colocar ali um suposto crime, a gente não sabe aí o que aconteceu, mas esse suposto crime como uma armadilha do destino, né? Olha, coitado, pobre coitado, pai extremoso, não é que ele cometeu um crime, né? Foi uma armadilha pregada pelo destino, é aquilo que a gente falou. Alguns advogados forçam, né? E aí considerar que as pessoas vão ter caridade por essa pessoa. Olha, por que isso é falho? Ele não traz nenhum argumento que comprove que o cliente dele não cometeu esse crime. Pelo contrário, ele fala que foi uma armadilha do destino. E, além disso, ele quer contar com a caridade das pessoas, ou seja, a justiça ela não é um lugar de caridade, tipo, olha, coitadinho, não vamos punir. Não é esse o lugar. Então, esse tipo de raciocínio, ele tem um problema. É aquela pessoa que não tem mais o que fazer e apela, né, para esse tipo de vamos ter dó do coitadinho aí, do pobre coitado. Então, quer dizer, se ele não tivesse realmente cometido nenhum crime, se ele não, provavelmente o advogado teria um argumento melhor do que contar com a caridade do juiz, por exemplo, né? Aí nós temos, eu pulei aqui. Outro problema, né? Além dessa argumentação vazia, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de generalização, porque falo que tem uma frase que eu gosto muito, porque ela diz que toda generalização ela é burra. Né? E a frase fala de generalização e ela é uma generalização, né? Porque fala toda generalização é burra. Justamente porque quando você generaliza, você está aplicando uma característica a todas as pessoas que pertencem àquele grupo. E não dá para a gente falar todas as pessoas são do mesmo tipo. Né? Generalizar quando a gente pensa em ser humano, não dá. Então, aqui, por exemplo, tem, os nordestinos são a principal causa dos problemas sociais de São Paulo, porque chegam à metrópole sem instrução e sem bens, não conseguindo, assim, definir uma meta profissional. Então, a gente tem aqui uma generalização e um preconceito contra os nordestinos, como se eles fossem os causadores dos problemas sociais de São Paulo, como se todos os nordestinos que chegassem a São Paulo viessem sem instrução
sem bens. Olha como é exagerado esse tipo de visão. Pode ser que alguns vão lá para São Paulo para tentar a vida, e a gente sabe que isso acontece, mas dizer que os nordestinos, quer dizer, todos os nordestinos, isso é demais, né? É você ter preconceito e colocar toda a culpa naquele grupo. E aí, pensando nisso, eu trouxe também esse caso recente que vocês devem ter visto na mídia, foi muito comentado, que foi essa sentença racista, né, da juíza lá de Curitiba, em que ela, enfim, vocês devem ter visto, né, que ela colocou essa expressão ali, colocando, atrelando a raça, né, o delito, enfim. Então, coloca, sobre sua conduta social, nada se sabe, né? Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Então, o que pegou mal aí foi justamente que ela usou esse em razão de sua raça. Quer dizer, o fato da pessoa ser negra faria com que seguramente fosse integrante do grupo criminoso. Então, isso foi muito discutido. Até eu ia... Oi, Igor, agora que eu vi você falando da contradição, que parte que você falou da contradição? Perdi. Agora que eu vi. Porque quando eu abro os slides, eu não vejo o chat. Fala aí, Igor. Do outro caso, você fala? Esse caso aqui? Isso, pronto, advogado no final, falando que ele é inocente, né, mas está contando com a caridade do Isso, júri, né? exatamente. Chega a ser contraditório, quer dizer, ele é tão honesto, ele não cometeu nada, mas ele foi vítima, né, armadilha do destino. Quer dizer, ele alega que aconteceu algo, realmente tem ali uma contradição. E vocês viram esse caso aqui da juíza, né? Provavelmente, da sentença que ela deu. Eu até, olha, eu ia até pesquisar como que ela se justificou. Alguém sabe como ela se justificou? O que ela quis dizer com essa expressão que foi racista? Não sabe? Eu ia pesquisar, eu acabei esquecendo. Que ela deve ter, né, se justificado. Sim, sim, muito. E é o próprio preconceito escancarado ali, né? Quer dizer, o fato da pessoa ser de determinada raça faria com que seguramente ela fosse de um grupo criminoso. Como que você constata esse tipo, né? Que tipo de lógica é essa? Não dá, né? É o próprio preconceito. E exatamente, Ana Paula. Como que a gente pode... e a gente não espera isso da justiça, né? Por mais que a gente saiba que o racismo, a gente fala até que é estrutural, né? Ele está arraigado na nossa cultura. Quando isso vai para uma juíza, você vê que justiça é essa? Que está condenando alguém pela cor, né? Que está atribuindo a cor o fato dela estar envolvida numa facção, por exemplo, né? Então, muito... Mas depois eu vou ver se eu pesquiso. Como ela se justificou, né? Porque alguma coisa ela deve ter falado sobre isso. Mas realmente é um tipo de raciocínio que não dá para a gente... Bom, ninguém deveria ter, né? Muito menos de onde viria ali a justiça, né? Então,
É um caso bem a se pensar. Então, quando a gente for generalizar, fazer uma afirmação, a gente pensa, isso se aplica a todo mundo? Dá para eu dizer que todo mundo, dá para eu dizer que toda loira é burra, dá para eu dizer que não dá, né? Então, tomar cuidado com essas afirmações, porque isso gera um preconceito, né? O preconceito é o estereótipo que se tem, né? Do que vem a ser a loira, do que vem a ser a mulher, do que vem a ser o negro, né? Quer dizer, o negro tem que estar associado ao crime, né? Então, é no mínimo triste isso daí. Bom, e aí, pensando nessa dissertação argumentativa, né, nessa argumentação, a gente tem aquela divisão, que a gente também já conversou sobre isso, da introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, na introdução, a gente tem esse estabelecimento da ideia geral, a gente apresenta o assunto para o leitor, né, a gente situa o assunto no contexto. Então, a introdução, muitas vezes, ela ajuda o leitor se ele vai continuar ou não lendo. E ele tem a apresentação da proposta temática. Por exemplo, naquele texto que a gente viu lá do Enem, ela já situava o leitor sobre o tema e ela apresentava já a proposta dela, que era falar sobre o consumismo e qualquer outra questão, da falta de senso crítico, alguma coisa assim. Então, ela já apresentava a proposta temática dela e depois ela ia desenvolver nos próximos parágrafos, né? Então, a introdução serve para isso, apresentar no contexto aquela ideia e expor ali sucintamente a proposta temática. E aí, no desenvolvimento, obviamente, você vai desenvolver essas ideias e apresentar todas as provas que você tiver da veracidade daquele argumento. Então, no caso de uma dissertação comum, né, a gente vai trazer o quê? Falas de autores, de filósofos, exemplos que já aconteceram para comprovar a minha argumentação. E no caso, né, do texto jurídico, você vai trazer o máximo de provas possíveis para, né, dizer, olha, essa argumentação minha é coerente, ela que você deve aceitar, você deve se convencer dessa postura. E aí, por fim, a gente tem a conclusão, em que a gente retoma essa ideia geral, essa argumentação, e a gente tem a última oportunidade de convencer. Então, a gente reforça na conclusão qual foi ali a nossa tese defendida, né? Então, toda hora a gente vai ficar batendo na mesma tecla, porque a nossa intenção é convencer daquela postura. E aí, no texto, vai falar sobre a questão do raciocínio e argumentação, a importância dessa relação de ideias e juízos, porque a todo momento a gente traz dados e faz comentários, faz julgamento, né, sobre aquele caso. Essa estrutura silogística que ajuda muito e, claro, no texto jurídico, ela ajuda, ela serve como ponto de partida ou até mesmo para convencer o leitor, mas ela nem sempre ela é verdadeira. A gente vai falar sobre isso já já. E a questão das inferências, né? Tudo aquilo que a gente pode deduzir a respeito da situação, afinal a gente não tem todas as informações, então a gente tem que levantar essas inferências. Então, sobre o tipo de raciocínio, está tudo lá no texto teórico, gente. Nós temos, não importa essas classificações, tá? O que importa é vocês entenderem como se dá esse tipo de raciocínio. Então, nós temos o primeiro, que é o chamado de raciocínio apodítico, que é aquele em que a gente tem uma estrutura com um tom de verdade. A forma como a gente fala é como se aquilo fosse a verdade absoluta. Então, por exemplo, as religiões, elas trazem muito desse tipo de discurso, né? Então, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo, né? Então, a forma como está dito ali, olha, se você crer e for batizado, está salvo. Então, eles
nos fazem crer que isso seja a verdade, né? Então, essa ideia de verdade absoluta. Depois nós temos o raciocínio dialético, então é aquele em que permite a discussão, ele muitas vezes até está aberto a essas discussões, então você tem um ponto de vista, mas você sempre está pensando que há um outro ponto de vista para ser discutido. O retórico, raciocínio retórico, que concilia dados racionais e emocionais, e vamos dizer que esse tipo de raciocínio advogado adora, porque ele consegue trazer a questão da emoção, muitas vezes emocionar ali quem está ouvindo, e também apresentar dados racionais, obviamente, porque só emoção não funciona, né? Então, esse retórico, ele convence bastante por conta desse tipo de apelo, né, para o emocional. E a ideia do silogismo é que você tem duas proposições e uma conclusão. Esse tipo de raciocínio, como eu disse, ajuda muito a entender, porque ele parece assim tão claro, mas nem sempre ele funciona, porque a argumentação no direito, ela não é matemática, não é uma lógica formal, e a gente vai até falar depois sobre isso, que no direito eu não posso dizer que 2 mais 2 é igual a 4 e ponto, né? Tudo depende das circunstâncias, tudo depende de vários fatores. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria o silogismo, a gente tem essas duas proposições. Então, por exemplo, a proposição 1 seria todo assaltante, antes de roubar um estabelecimento comercial, ronda esse estabelecimento. Estou generalizando. Todo assaltante, antes de assaltar, antes de roubar, ele ronda o espaço para conhecer. João estava rondando o estabelecimento tal. Logo, João assaltou o estabelecimento. Esse é o tipo de raciocínio, que você tem duas proposições e você chega à conclusão. Bom, nesse caso, eu não tenho como, né? A gente sabe que não tem como eu garantir que o João é que estava assaltando o estabelecimento tal, né? O que eu tenho? O João, ele pode ser um suspeito. Eu levanto ali, olha, ele pode ter, porque ele estava rondando ali, então pode ser que ele seja. Então, eu começo a investigação, vamos pensar, a partir desse silogismo. Mas aí pode ser que no meio do caminho eu perceba que o João, coitado, ele estava lá só porque ele queria comprar tal coisa, ele passava lá sempre para ver o preço tinha diminuído, qualquer coisa do gênero. Né? Então, as possibilidades são imensas. Mas vamos pensar que alguém que fosse acusar o João poderia usar esse tipo de raciocínio. Né? A defesa teria que mostrar que não tinha nada a ver, ele estava ali, coitado, por obra do destino, qualquer coisa do gênero. Né? Então, esse tipo de raciocínio ele serve como um ponto de partida, mas não necessariamente ele vai ser verdadeiro. Né? Bom, em relação a isso, a gente está pensando de raciocínio, né? Pensando agora em argumentação, nós temos ali a argumentação como uma expressão verbal do raciocínio. Então, nós temos alguns tipos de argumentos, né? Ou estruturas para se argumentar. Então, o que o autor coloca? Por exclusão, então, aquela situação em que o redator propõe várias hipóteses e vai mostrando uma a uma como ela não é coerente, como ela não é verdadeira. Então, você olha, então se a gente fosse partir do princípio que é isso, não daria por conta disso, disso, disso. Ó, e se a gente fosse considerar tal, não daria por conta... Então, eu vou excluindo, eliminando uma por uma essas hipóteses. Então, esse seria por exclusão. Depois, o segundo tipo de argumento pelo absurdo. Vocês vão ver lá no texto que o autor está usando até mesmo a expressão em latim, né? Então, se vocês quiserem depois ver lá, aqui ab absurdum, enfim, né? Eu coloquei a versão em português, que eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem.
Então, pelo absurdo seria aquela em que consiste em refutar uma asserção, mostrando-lhe a falta de lógica, né, de cabimento. Ou seja, você está ali numa contra-argumentação. Alguém lhe apresenta um argumento e você quer mostrar que aquele argumento é absurdo. Então, você pega o argumento do outro para provar o quanto que ele é absurdo. Então, ele tem muita essa intenção de desconstruir o argumento da parte contrária. Depois, nós temos o argumento de autoridade, aquele em que a gente se apoia nas declarações de um especialista da questão. Então, por exemplo, o argumento de autoridade, vocês vão usar muito quando vocês forem fazer o TCC, porque a todo momento você precisa trazer alguém que é especialista naquele assunto para comprovar o que você está dizendo. Então, aquele segundo fulano de tal, de acordo com fulano, e esse é o discurso de autoridade, é trazer a voz de alguém que é especialista naquela área, né? Então, por isso que é chamado de autoridade. Aí nós temos outras formas que o autor apresenta de forma mais geral, né? Que seria contra o homem, que a gente tem um ataque específico ao adversário. Então, em vez de você defender o seu cliente, você ataca a outra parte, né? Então, seria esse contra o homem. O experimental, e aqui eu coloquei o nome em latim, porque eu achei que a expressão em latim diz mais do que em português, que é a posteriori, é quando você pensa primeiro no que veio posteriormente, o que veio depois, ou seja, no efeito. Então, ó, o redator parte do resultado, o efeito, para conhecer as causas ou origem. Então, você parte, por exemplo, um homicídio. Esse é o efeito, né? Aí você começa a recuperar a motivação que veio antes. Então, você parte do que veio posterior para depois partir para o que veio antes, né? Então, por isso que é a posteriori. E o silogismo, que eu já falei com vocês, que é aquele caso das duas proposições e uma conclusão. E o autor também apresenta algumas falácias da argumentação, ou seja, alguns problemas da argumentação, que é não confundir o fato com o argumento. Ou seja, o simples fato de você apresentar o que ocorreu, lá o dos fatos, não significa que você não precisa argumentar, você precisa dizer o que aconteceu e depois argumentar, deixar claro o que você quer. Você não tem que deixar para o juiz deduzir o que você está esperando do caso, você tem que deixar sempre evidente. Tomar cuidado com o raciocínio inverossímil, aquele que não faz muito sentido, não parece verdade, porque ele não é lógico. Os argumentos genéricos, que a gente já falou, que envolve muito do preconceito, a contradição, né, que foi até o exemplo que o Igor deu, do advogado mesmo se contradizer, a falsa analogia, ou seja, você comparar coisas que não são bem comparáveis, a falsa causa, que são aí as conclusões apressadas do que pode ter gerado um homicídio. Deve ter sido traição, né? Você aplica uma causa sem muita investigação do caso, e as generalizações equivocadas, né? Então, esses são alguns problemas que o autor apresenta. E a respeito do parágrafo dissertativo na redação jurídica, e é sempre isso que o autor tem feito, ele fala do parágrafo narrativo de modo geral, aí ele vai para o parágrafo narrativo na redação jurídica. Então, assim ele foi fazendo, ele fala do parágrafo dissertativo e depois vai para o parágrafo dissertativo na redação jurídica. Ele sempre envolve um conflito de versões, que nós temos sempre dois lados. Ao convencimento da tese postulada, sempre você vai buscar convencer o outro daquela tese, e aquela ideia de que o direito não é lógica formal, nós não estamos numa área de exatas, nós estamos numa área de humanas.
que envolve vários fatores, né? Que não dá para a gente generalizar, não dá para a gente dizer sempre e nunca, porque tudo depende das circunstâncias, né? Então, por isso, não dá para a gente aplicar esse tipo de raciocínio. E, para finalizar, estamos acabando, nós temos no finalzinho do texto algumas posturas filosóficas e algumas posturas psicológicas que o autor apresenta. Então, o que ele apresenta como posturas filosóficas? A dialética de Platão, então, que seria o exame de questão polêmica, porque lembra, a dialética está envolvendo sempre os dois lados, né? Então, com essa reflexão dos polos opostos, que eu teria uma tese e uma antitese, que é aquela que é contra a tese, né? Então, por exemplo, dos fatores favoráveis e desfavoráveis, e na conclusão eu teria a escolha por uma das partes. Então, a dialética de Platão seria aquele texto que vai falar os fatores positivos da legalização da maconha, os fatores negativos da legalização da maconha e, por fim, tomar partido de um desses lados. E depois, a outra postura que a gente tem é essa disputa de São Tomás de Aquino, que é aqui que a gente tem o polo, o centro do direito, que é escolher um ponto de vista e defendê-lo, que é o que a gente faz. A gente escolhe um dos lados e vai nele. Se é para acusar, então eu vou criar toda a minha tese em cima da acusação. Se eu vou defender, eu vou criar toda a minha tese para defender. Então, eu escolho um desses pontos. Então, se a gente for pensar no texto jurídico, nós estamos pensando aqui nessa disputa de São Tomás de Aquino, né? E não nessa de olhar para os dois lados. E aí, fechando, a gente tem essas posturas psicológicas, e essa postura psicológica, ela envolve o lugar do observador. Tem até o João Henrique, né, que é psicólogo, ele acho que não está online aí, né, mas que ele deve conhecer bem dessas posturas psicológicas, então que envolve o olhar que o observador tem. Então, a postura do observador, que pode ser com mais envolvimento ou menos envolvimento. Então, nós temos fora do campo observado, sabe aquela pessoa que consegue analisar um fato sem se envolver emocionalmente? Ela consegue falar racionalmente, ela é mais objetiva, porque ela está tratando de algo que não afeta emocionalmente a vida dela, né? Então, por isso a gente tem mais neutralidade, mais objetividade, mais relações lógicas, né? Uma visão mais racional sobre o fato. Então, é aquela pessoa que consegue analisar, por exemplo, um divórcio friamente, sem, então nós temos que fazer isso, a separação de bens vai se dar dessa forma e ponto, né? Agora, quando você está dentro do campo observado, e aí a gente está falando aqui falando de, né, no fora do campo, seria do behaviorismo. Dentro do campo observado, a gente teria Gestalt. Então, esse envolvimento afetivo com mais subjetividade, com uma percepção, ênfase em adjetivos e elementos circunstanciais. Então, quando você fala de dentro, por exemplo, quando uma advogada, ou vamos pensar, uma promotora está ali acusando um homem de ter feito alguma coisa com uma criança, então ela se envolve naquilo. Por exemplo, se ela está pensando na filha dela, está pensando... Então, ela começa a se colocar e ela traz esse envolvimento. Ela está partindo de um campo de dentro, né? Ela está dentro do campo e ela traz esse envolvimento. E aqui a gente tem até essa questão, a descrição gestáltica do promotor, porque geralmente o promotor ele tenta trazer essa questão da emoção, porque a emoção vai convencer também, tá? A gente pensar ali num júri popular, a todo momento a gente está tentando emocionar essas pessoas, apelar para o lado emotivo dessa pessoa. Então, ela está dentro do campo. E aí a gente tem a linha psicanalítica, que cria um discurso
caótico, de grande dramaticidade, que seria aquele conforme as ideias vão surgindo, as emoções, né? Então, por exemplo, de um discurso de alguém que viveu aquilo e ele tem flashes daquela cena. E, por último, o existencialismo, que seria ali a pressão que o meio tem sobre o homem, né? Então, aquilo que quando a gente coloca, por exemplo, geralmente esses programas que a gente gosta de crime, quando, por exemplo, vou parar aqui a compartilhar, quando quer colocar, por exemplo, um serial killer, e aí começa a justificar o fato dele ser um serial killer por meio de todo o ambiente em que viveu, né, do que ele sofreu. Então, esse seria o tipo de olhar existencialista, né? Você vê o meio em que essa pessoa estava, em que ela cresceu, e eu tento justificar os atos dela por meio disso, né? Mesmo quando não é justificável. Então, aí a gente tem essas posturas psicológicas apresentadas, e aí, é claro, que são escolhas que o advogado vai fazer, o que a promotoria vai fazer. Se você quer ser mais lógico, né, mais racional, ou se você quer partir para a emoção, né, se você quer colocar a culpa, entre aspas, né, no meio em que essa pessoa viveu, nas circunstâncias, enfim. Então, são formas que o profissional do direito vai escolher para convencer melhor o seu público ali, seja, né, o juiz, enfim, quem estiver envolvido no caso. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Suzana, tudo ok, né, Suzana? Doidinha para sextar. Tudo certo? Então tá, então eu vou parar aqui o compartilhamento. E